Oi pessoal, tudo bem? Estamos de volta com mais um vídeo aqui do Pitágora. Terceiro vídeo, né, da nossa sequência, né, desafios matemáticos. O link desse aplicativo está aí na descrição, né? A gente ainda está na primeira base de conhecimento, né, comprimento e distância. A gente vai agora para o desafio 1.9. Marque um nó que esteja à mesma distância dos três pontos. Um nó que esteja à mesma distância dos três pontos, né? A gente tem aqui os pontos indicados, marcados. E quando ele fala de nó, ele fala da intersecção, né? Então, exemplo, vamos supor que aqui a gente tem a intersecção, o ponto, o nó é exatamente esse aqui. Então, no caso, a gente tem que identificar um nó que esteja à mesma distância dos três pontos. Parecido com o último desafio, né, que a gente viu. Esse 1.9 aqui ele parece ser um pouco mais complexo, né? Bom, vamos elaborar aqui uma relação triangular. Vou montar aqui uma figura de triângulo ligando os pontos, né? Observa que é a mesma base do anterior, né? Também um triângulo escaleno, né? Ou seja, os três lados, né, diferentes, né? Então, tá aqui, ó, mesma base, né? Só que esse outro aqui referente à área maior, né? Referente à área maior. Então, a gente já viu no último vídeo que, como a gente está falando de nó e distâncias iguais do nó, né, a gente não está falando de um elemento que vá trazer o ponto médio ali do triângulo, né, como a gente já viu indicações ali para traçar o mesmo, né? Então, tenho que fazer um outro tipo de análise, né? E aí, nessa análise, eu tenho essa base retangular, né? Essa base retangular. Eu vou traçar aqui, ó, uma base de retângulo, né? Aqui eu observo que de um ponto para o outro eu tenho 6 unidades de comprimento, né? 6 unidades. De onde é que vem essas 6 unidades de comprimento? Tem aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Né? E no caso aqui eu estou observando em área, né? Então aqui eu teria 6 unidades de área, referente a essa elaboração. Então pegando ali o centro, eu divido ele aqui, né, referente ali à construção do mesmo, e no que diz respeito a esse outro ponto, eu posso fazer essa mesma margem aqui de construção. Aqui, traçando. E aí observa, né, que eu tenho aí as três indicações aí com a mesma distância. Se a gente for converter em um triângulo retângulo, pegando aqui pela diagonal, a gente vai ver que essa base da diagonal ela vai ter exatamente o mesmo comprimento, né? Ou seja, o triângulo aqui ele tem 3 unidades de comprimento, ou de altura, né? 3 unidades de altura por uma de comprimento, levando em consideração aqui a posição dele, que é o mesmo para os outros. Ou seja, o nó, deixa ele aqui de rosa, o nó que tem a mesma distância dos três pontos é esse aqui, é exatamente esse aqui que a gente conseguiu identificar aqui na intersecção, que ele tem a mesma distância. Então, esse aí é a resposta. E aí, de fato, ele confirma aqui, fica amarelo, libera o próximo desafio. Vamos aí para o próximo aí para fechar aí o vídeo. Construa um ponto que divida a polilinha em duas partes de mesmo comprimento. Construa um ponto que divida a polilinha em duas partes de mesmo comprimento. Pelo texto, né, quando a gente fala de polilinha, e aí isso é importante, né, eu sempre comento com os estudantes isso aí. Às vezes a gente se depara com uma situação onde, principalmente na parte de desenho técnico, na parte de projetos, na estrutura, e você acaba ficando com medo quando vê a quantidade de elementos que está ali contido. Mas quando você vai para o seccionamento, né, olhar passo a passo, né, você vai ver que a jornada pode ser até grande, né, ali de resolução, mas são pequenos segmentos que você vai ter que, obviamente, resolver para chegar ali no tudo. Quando a gente fala aqui de polilinha, é todo esse elemento aqui de construção. Todo esse elemento de construção. Como esse elemento ele é simétrico, né, a gente pode observar aqui pela divisão, como esse elemento ele é simétrico,
E aí, no caso, o objetivo aqui é construir um ponto que divida a polilinha em duas partes de mesmo comprimento. Então, teoricamente, eu teria esse comprimento aqui, marcando de vermelho, vou marcar outro ali de azul. Então, teoricamente, né, pelo que está aqui no contexto, o ponto seria esse aqui. A gente está dividindo a polilinha e tanto esse segmento aqui da esquerda como da direita ele tem o mesmo comprimento. Vamos marcar esse ponto aqui e verificar o que é que ele informa. Ó, então foi isso mesmo, ficou aqui amarelo. De fato aí está correto aí a resposta, tá bom? Então é isso, não deixe de se inscrever no canal, todos os dias vídeos novos. O link, né, desse aplicativo está aí na descrição. Valeu!